E aí, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar de 3 atitudes que agrada a Deus. Então vamos dar exemplo de 3 discípulos que sempre Jesus chamava para um particular. Era para orar, era para conversar, era para subir até numa montanha, num monte para orar. Até na transfiguração, esses três homens de Deus estiveram presentes no particular de Jesus. Primeiro, Pedro, Tiago e João. Eram 3 pessoas que tinham características diferentes. Pedro era o homem da fé, o único discípulo que andou sobre as águas. No mês dos 11, no meio daquela tempestade, Pedro foi o único que desceu do barco, crendo que era Jesus, e pela fé em Jesus e pelo nome de Jesus, ele andou sobre as águas. Então ali Pedro demonstra o caráter da fé. Não é uma fé comum, é uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela desloca você de um confortável lugar para um desconfortável lugar. Veja que ele estava no barco e desce para o mar. Não estava confortável, mas ele, crendo que era Jesus, isso agradou o Senhor. Então Jesus disse para Pedro: vem, Pedro, e Pedro caminhou sobre as águas. E quando Pedro estava afundando, também Jesus socorreu a Pedro. Essa é uma atitude que agrada a Deus. Tanto é que a Bíblia diz que todos que aproximam de Deus, é importante que acredite que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. E que sem fé é impossível agradar. Então esta é uma atitude que agrada a Deus, ou seja, é uma atitude que Deus se agrada no homem. O homem que tem a fé. Mas não é só uma fé, é uma fé sobrenatural, uma fé que vai além, uma fé que ela enxerga a distância, mas longe, bem longe ela já enxerga a vitória. A segunda atitude, que é Tiago. Por que chamava Tiago? Porque Tiago era o discípulo dedicado, aquele que cuidava dos assuntos delicados da obra missionária de Jesus. Então sempre ele estava ali. Era o chamado discípulo do aconselhamento, da dedicação. Então sempre fazia parte dessas 3 pessoas que Jesus sempre chamava. Porque Tiago era se você pegar o livro de Tiago, é pequeno, mas você vai entender ali que Tiago tinha uma dedicação tremenda no Evangelho de Deus. No Evangelho do Senhor Jesus, Tiago se dedicava completamente pelas palavras. Você lendo ali o livro de Tiago, você observa que Tiago chega a ser um pouco até, ele chama para si a responsabilidade, diz: olha, se você pediu alguma coisa, é porque você pediu mal. Olha só, ele não fala de fé, ele está falando você pediu mal, pensando em gastar em seus deleites, ou seja, pensou só em você. Você não quis agradar o meu Senhor. Você só quis pedir a Ele algo para te agradar, algo para servir para a sua vida. Você foi egoísta, ele quis dizer. Se nós pararmos para observar bem, Tiago diz assim: ó, você é egoísta. Se você não pediu, não recebeu, é porque você pediu mal. Você pediu para agradar você mesmo, para satisfazer sua vontade. Você pensou só no seu estômago. Em outras palavras, você foi egoísta. Então isso é sinal de que Tiago tinha bagagem. Ele tinha moral para falar isso para qualquer pessoa, porque ele era uma pessoa dedicada. Era uma pessoa dedicada. Era a segunda pessoa que Jesus chamava com atitude que agradava o Senhor. Então, dedicação é algo que agrada a Deus. É como se fosse praticamente você está ali o tempo todo. Sim, Senhor. Não, Senhor. Ô, Senhor. O que é, Senhor? Dedicando a sua vida completamente ao Senhor, né? E a terceira pessoa era João. João foi chamado o discípulo do amor, o discípulo amado do Senhor, o querido do Senhor, porque João era o único discípulo que chegava, abraçava Jesus, colocava o seu rosto no peito de Jesus para conversar com o Mestre. Veja só, se você fizer alguma coisa, as pessoas levam até para o lado da maldade, mas não era.
era que João tinha. Antes de João ser esse João, ele foi um João chamado filho do trovão, porque ele era ignorante. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele só fala em amor. A carta de João, você olha ali, ele falando filhinhos, filhinhos amados, né? Ele mostra ali todo um amor para com a palavra de Deus e para com os pecadores. João ali, ele mostra para o mundo o amor de Jesus Cristo na vida dele para as pessoas. Então, João ali faz parte dessas três pessoas. Observe bem que em toda a Bíblia, sempre Pedro, Tiago e João sempre é chamado no particular. Sempre fazem parte daquele pessoal que Jesus chama, vem comigo. Por quê? Porque um tinha a atitude da fé, outro a atitude da dedicação e o outro tinha a dedicação, o amor. Ele tinha o amor. Essas três coisas agradavam o mestre, faziam o mestre se sentir melhor, porque a missão de Jesus era tremenda. Ele ia passar pelo Calvário, então ele precisava de pessoas que estivessem sempre otimistas, sempre tivessem com a fé lá em cima, ou seja, sempre dedicando a missão de Jesus. Ele precisava de pessoas que acreditavam na missão dele. Pessoas que realmente ele abrisse a boca, não, é isso mesmo, Senhor, como Pedro fazia. É isso mesmo, Senhor, como o Tiago fazia. É isso mesmo, Senhor, como João fazia. Então, por isso que Jesus chamava esses três, por causa da atitude. Três atitudes que eles tinham e que às vezes falta em nossa vida para que a gente seja abençoado. A fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Dedicar, ou seja, compromisso com Deus, é impossível Deus ter compromisso conosco se nós não dedicarmos a Ele, ou não temos compromisso em dedicar a Ele. Terceiro, o amor. Se nós não amarmos a Deus e não amarmos o nosso próximo, de maneira nenhuma poderemos agradar ao Senhor. Então, essas três atitudes tornam aí, então, três coisas que Deus se agrada em nós. Três atitudes que Deus se agrada no homem, ou seja, em todo ser humano. Fé, dedicação e amor. Por isso Jesus chamava. Lê ali. Se você pegar a Bíblia e ler, você vai entender o que eu estou falando mais claramente. Além desse vídeo, você pode acompanhar o livro de Tiago, a parte lá que fala sobre Pedro, Mateus, Marco. Você pode pegar ali também o livro da carta de João. Você lê ali, é bom você ler, mas ler, é para ler assim, lendo para procurar entender, não é ler, não, é ler e procurar entender o que é que o discípulo está falando, o que é que Jesus está dizendo, por que Jesus chama só três e os outros Jesus não chama? Por que Jesus sempre na hora de problemas, Jesus chama só os três e não chama os demais? Não é coisa de pensar? Quer dizer então que os outros não tinham essas atitudes que Jesus se agradava. E as atitudes que Jesus mais se agradava neles eram essas três. Por isso Jesus chamava os três. Chamado fé, dedicação e amor. Essas três coisas completava o chamado agradar de Jesus. Por isso que Jesus chamava os três. E assim, se você hoje entender que Deus se agrada, que você tenha fé nele, que você dedique a ele e que você ame a ele acima de tudo e o seu próximo como a si mesmo, então você vai entender e vai completar a vontade agradável do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é o motivo para nós vivermos e sermos salvos por ela. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.